Em Hebreus capítulo 10, versículo 38, a Bíblia Sagrada diz o seguinte: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Diz que o autor aos Hebreus, incentivando a igreja daquela época, muitos deles estavam sendo perseguidos, muitos estavam perdendo casas, móveis, bens. E aí o Senhor estava incentivando aquela igreja a permanecer fiel a Ele. E usando o autor aos Hebreus, ele chega a dizer: porque necessitais de paciência, para depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque mais um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela sua fé, e se ele recuar, e se ele retroceder, e se ele voltar atrás, a minha alma, diz o Senhor, não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que acreditam para a conservação da nossa alma. Uma certa vez um pastor chegou na casa da mãe dele, e aí tinha lá uma pilha de tijolos na frente da casa da mãe, e ela morava numa parte mais baixa. Então ele reuniu ali os garotos que estavam brincando de bola na rua e falou: vocês me ajudam aqui, por favor, a colocar esse tijolo para dentro? E os garotos então começaram a ajudar ele. Só que aí fizeram aquela fila, né? E aí foi rolando de 2 em 2 tijolos, e ele ficou no final da fila pegando aqueles tijolos e amontoando. Quando aí o último então falou: acabou o tijolo, e achou que tinha acabado, e aí parou de pegar e vem enrolando 2 tijolos na fila e pegou bem na testa dele e abriu um corte. Ele foi para o hospital, chegou lá, o médico era um conhecido dele, e ele falou: doutor, quanto tempo que eu não te vejo? Enquanto você vai costurando a minha testa aí, eu vou falando de Jesus para você. Ele levou 9 pontos na testa. O filho dele, numa outra ocasião, estava brincando de bola, e quando ele foi chutar, ele acabou chutando um caco de vidro, e aí rasgou um pouquinho do dedo dele. Ele foi no hospital também, mas fez um escândalo. Por quê? Porque ele era uma criança. E aí, enquanto o médico costurava, deu apenas 2 pontos, e ele fazendo aquele escândalo, colocando anestesia, mesmo assim, ele fazendo aquele escândalo porque ele era uma criança. E aqui eu aprendo uma lição. Qual é a diferença dos dois? Enquanto um costurava a testa, levou 9 pontos, falava de Jesus, o outro costurava o dedo e fazia o maior escândalo. A diferença entre os dois é que um era um homem e o outro era apenas um menino. O que você é nessa terra? Você é um homem ou um menino? Você é uma mulher ou você é uma criança? O que a Bíblia diz nos dias de hoje é: vocês necessitam de paciência, para depois de haver feito a vontade de Deus, vocês possam alcançar a promessa. Mais um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo, ele vai viver pela sua fé, e se ele recuar, e se ele retroceder, e se ele voltar atrás, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que acreditam para a conservação da nossa alma. Você não é uma criança, você não é um menino, você é um adulto, você é um homem, você é uma mulher, você é um guerreiro de Deus. Então não desista, vai até o fim, porque o Senhor tem prazer naqueles que perseveram até o fim. Deus te abençoe, receba essa palavra em nome de Jesus.